Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Você vai ter comentários, análise das notícias e também de pesquisas eleitorais da corrida deste ano aqui na Baixada Santista, pelo empresário, engenheiro, comunicador daqui do Sistema Costa Norte, Ribas Zaidan. E a gente vai começar nesse primeiro bloco analisando a corrida eleitoral em Bertioga. Ô Paulo, bom dia, né? Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores e internautas também aí que estão viajando conosco aí pelo portal Costa Norte, né? Um dos maiores portais do litoral paulista. Vamos junto nessa jornada, né, Paulo? Em Bertioga, existe um detalhe que você abordava comigo antes do programa começar, da pesquisa interessante. O Matheus Rodrigues, vereador, ele lidera na espontânea e ele fica em segundo lugar, ultrapassado pela Lucília Goulart, tá ali, né? na estimulada, né? Uma coisa... volta o quadro lá da espontânea, né? A gente está vendo ali o quadro da intenção de voto. Essa pesquisa foi da Badra, né? Isso. Realizada na última semana. A gente vê ali que o atual prefeito Caio Mateus aparece lá com 15%, é isso? 12%, né? 12% na estimulada, né? 13%. Aí vem o Matheus Rodrigues, vereador, atual vereador, pré-candidato a prefeito, com 8% na espontânea. Lucília Goulart com 6%. Vamos comentar só isso aí, né? Marcelo Vilares com 1%, aí depois todos os outros com 1% ali. O outro ali, eu não sei quem é. Elisângela e depois Thalita com 1%, né? Mas vamos comentar ali que é gozado, né? Você vê que o Matheus Rodrigues está com 8% na espontânea e Lucília Goulart com 6%, né? Está pequeno ali os números, mas dá para a gente enxergar. E aí vem a estimulada, né? O disco da estimulada, Paulo. Põe ali o disco da estimulada. Vem o disco aí da estimulada, nós estamos falando de Bertioga. A Lucília vem com 35%, né? E o Matheus Rodrigues com 24%, né? E isso é que estranhou a gente que trabalha com política, com números há mais de 30 anos, estranha esse posicionamento, sabe? Muito estranho. Porque normalmente, Paulo, você também que está nessa estrada aí há mais de 40 anos, quem aparece na espontânea na frente, aparece na frente na estimulada também. Isso é natural. Raras exceções. Há muito raras exceções. Se você pegar todas as pesquisas recentes do litoral paulista, vamos falar das 9 cidades da Baixada Santista, quem está na frente? Na espontânea, aparece na frente, na estimulada também. E estranhou para mim esse número. Como é que você explica isso? Eu não consigo explicar isso. Eu acho que essas pesquisas ainda vão ter grandes alterações. É uma fotografia do momento, a pesquisa. Agora, é interessante a gente analisar o potencial de crescimento dessas candidaturas. Porque o prefeito Caio Mateus tem um índice de aprovação alto. Sim. E o empenho dele na campanha pode ser decisivo. Sim, hoje a aprovação do prefeito Caio Mateus gira em torno de 70% da administração do prefeito Caio Mateus. Isso não quer dizer da pessoa dele, a administração. E o envolvimento dele na campanha? O envolvimento dele, eu não vi as pesquisas recentes, mas ele tem um potencial de transferência de voto em torno de 30%. É decisivo na eleição. Transferência de voto, né? Quer dizer, isso decide, mas decide dependendo do candidato que ele escolher.
Ele ainda não se manifestou qual candidato que ele vai escolher para a sua sucessão. E você, pelo seu sentimento, assim, pela sua intuição, tem uma opinião de para que lado vai o prefeito Caio Mateus? Ele não abre, né? Ele só abriu um detalhe lá. Ele publicou recentemente na imprensa que a Lucília Goulart é candidata a vice. Isso ele já se manifestou, já divulgou em todos os veículos de comunicação. Agora precisa combinar com os russos, né? No caso, precisa combinar com a Lucília Goulart, né? Mas ela saiu, tirou foto com ele e tudo do lado. Então, se ele anunciou com foto com ela, é porque está combinado. Na pesquisa, ela aparece liderando como candidata a prefeita. A mosca azul pode picar, não pode? Aí vem aquela coisa chamada... se eu estou em primeiro aqui, por que eu vou ser vice? Exatamente, né? É o que você falou, vem a mosca azul, né? Mas ele é público e notório que ele já anunciou em todos os veículos de comunicação da região, fora da região também, como os veículos de comunicação de Mogi das Cruzes, né, que tem uma influência sobre Bertioga, que a Lucília é pré-candidata a vice. Então, tirou retrato com ela, abraçado os dois. Tudo. De repente ele pode mudar e se apoiar a candidatura da Lucília a prefeito, influenciado também pelas pesquisas. Né? Pode acontecer isso. Agora, Zaidan, mudando um pouco do foco regional, a gente volta ainda nessa edição a pesquisas eleitorais aqui da corrida na Baixada Santista, a corrida desse ano, fotografia do momento, antes das convenções dos partidos. Por exemplo, em Bertioga ainda não se sabe exatamente qual candidato prefeito vai apoiar o prefeito que não pode tentar a reeleição. Só Bertioga, porque o resto já se sabe, né? Já é reeleito, né? Não, em Santos também a gente vai examinar. Santos é o Rogério. Não se sabe se pode ser o Rogério, pode ser o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Também há muitas especulações. Recentemente eu tive com o Rogério, eu tive com o pessoal dele... O candidato é o Rogério. A gente vai analisar Santos também. Mas ontem, Zaidan, houve a realização de um ato organizado pelo pastor Silas Malafaia em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou talvez em oposição, em confronto com o Supremo Tribunal Federal, depois das acusações do bilionário Elon Musk, e o ex-presidente pediu anistia para os presos, para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Existe uma guerra de narrativas. O bolsonarismo diz que o movimento foi extraordinário. Agora, as avaliações do pessoal da USP, dos avaliadores de multidão, mostram que houve um encolhimento muito forte em relação ao ato de São Paulo, em fevereiro. Com certeza, né? São Paulo tem um apelo muito maior, né, Paulo? E São Paulo também tem... Mas o Bolsonaro é do Rio, né? Sim, mas São Paulo tem 3 vezes a população do Rio de Janeiro. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Rio de Janeiro... O estado, né? O estado. Rio de Janeiro está beirando aí o estado do Rio de Janeiro, acho que é 12 milhões, 13 milhões, é isso? Por aí. Por aí. Então são 3 vezes mais. Mas confere aí a população do Rio de Janeiro. São Paulo a gente sabe que está aí em torno de 45 milhões de habitantes, sabe? Mas não deixa de ter sido um ato, entendeu? Bolsonaro, segundo os avaliadores lá, os especialistas em multidões, Bolsonaro conseguiu colocar ali 100 mil pessoas na praia de Copacabana, um domingão de sol. Não é fácil não, né, Paulo? Não é fácil não, viu? Mas a expectativa era bem maior, né? Não ia nunca fazer um 7 de setembro quando ele fez, quando ele estava no governo, né? Quando ele era presidente, que colocou lá quase 1 milhão de pessoas, né? Na praia de Copacabana. Não ia chegar nunca a isso. Mas quem é que junta 100 mil pessoas hoje? A cidade do Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de habitantes. 6,7 milhões de habitantes. É um pouco menor que a cidade de São Paulo, que está por volta de 10, 11 milhões. A grande São Paulo, 20 milhões. Agora, a população do estado do Rio de Janeiro é um pouquinho maior do que a gente imaginou. 15 milhões? Está em 17 milhões de habitantes. Então, São Paulo é 3 vezes mais.
É o que eu falei, quase. Agora, o ato pró-Bolsonaro foi bem mais do que 3 vezes maior do que o em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Sim. Né? Muitos analistas apontaram, assim, eu acho até precocemente, um encolhimento do bolsonarista, mas é prematuro falar nisso, né? Ô Paulo, é o que você Agora, falou, tem uma guerra de narrativas aí, viu? Agora, Paulo? tem uma movimentação clara do governador de Goiás, que é interessante a gente observar, Ronaldo Caiado, como pré-candidato desse segmento conservador, onde se situa o bolsonarismo, nas eleições de 2026. A gente não vê o mesmo movimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nem do governador de Minas, Romeu Zuma, muito menos o do Rio, Cláudio Castro. Mas o de Goiás está atuando aí, está correndo atrás dos votos. Você conhece bem o Caiado. O Caiado ele sempre foi polêmico, né? Desde quando ele foi deputado federal, depois senador. Ele foi candidato a presidente em 89, naquela eleição que foi vencida pelo Fernando Collor. Foi ele, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Lula. Fazer campanha. Tinha ele, Mário Covas, Lula, Ulisses Guimarães, Collor, a FIF. Tem um time enorme, né? Acho que eram 7 ou 8 candidatos a presidente da República. Né? Eram 22 candidatos. A presidente? Tinha o Marronzinho, tinha Aureliano Chaves. Não, esses aí eu nem me lembro. Aureliano Chaves, né? Emael, eu estou falando o quê? Do primeiro time. Né? Do primeiro time, né? Primeiro time para aí. O Ronaldo Caiado, nessa época, não era primeiro time. Ele estava começando na política, né? Tinha o Fernando Gabeira, não tinha? Eu nem me lembro do Fernando Gabeira. Mas eu quero falar que o Ronaldo Caiado sempre foi polêmico, sabe? Sempre, sempre. Como eu conheci ele bem como deputado federal e depois os 8 anos dele de Senado, né? Saiu de lá para se candidatar a governador e ganhou. Saiu do Senado e ganhou para governador em Goiás, né? Quer dizer, mas eu não acho que ele é do primeiro time. Eu acho que no primeiro time desses pré-candidatos a presidente sai ou Romeu Tuma ou Tarcísio de Freitas. Romeu Zema, né? Romeu Tuma, Romeu Zema. ou Tarcísio de Freitas, viu? O Tarcísio de Freitas, a movimentação dele indica que ele tenta uma reeleição em São Paulo. A gente fala sobre outra pesquisa eleitoral em Cubatão, no segundo bloco. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, Ribas Zaidan, analisando, comentando as notícias com você. E a segunda pesquisa eleitoral da Badra, como a primeira que a gente comentou de Bertioga, feita na semana passada, é a de Cubatão. A de Cubatão mostra uma liderança do candidato do prefeito Ademário César, com o Rodrigo Julião em segundo. Tem o Toninho Vieira, tem o doutor Eduardo e tem a Márcia Rosa. Eduardo Paiva e a Márcia Rosa. Aparece nessa pesquisa aí, nesse quadro não aparece, mas também tem o Carlinhos de Freitas. Na espontânea, inclusive, o prefeito Ademário, que tem uma rejeição muito grande, ele aparece aí. O doutor Paiva está aí, é doutor Eduardo Paiva. Então, em primeiro lugar o César, segundo o Rodrigo Alemão, terceiro o doutor Paiva, isso na estimulada. Depois o Toninho Vieira, a Márcia Rosa e o Carlinhos de Freitas. Eu diria aí que eu gostaria de ver os números da espontânea. Põe a espontânea aí, aumenta aí. Espontânea está o César com... 12 ali? 10. E o Rodrigo Alemão com... 9. É empate, né? Um empate. Aí a gente está vendo que está polarizando a campanha em Cubatão. Essa é a verdade. Entre o César e o Rodrigo Alemão, né? Mas aí vem a estimulada, né? Estimulada, o César aparece com 27, o Rodrigo Alemão
com 22, é uma coisa assim. É quase que um empate, eu diria, quase que um empate técnico. Se você for jogar 4% para cima e 4% para baixo, dá um empate técnico. Eu diria que não tem nada definido em Cubatão. Eu não acredito nessa polarização em Cubatão. Primeiro, porque é uma eleição que não tem segundo turno. Sim. E segundo, se você acompanhar a trajetória do Rodrigo Alemão na Câmara, nesses 8 anos, ele votou a favor de todos os projetos do Adhemário. Ele não tem como se posicionar. O César é chefe de gabinete do Adhemário. Então, um é chefe de gabinete e o outro apoiou todos os projetos. Mas a campanha é contra o governo do Adhemário ou a campanha é para um novo governo? Não. Precisa analisar isso. Então, do mesmo jeito que a gente falou de Bertioga, do Caio Mateus, a gente fala da influência do prefeito Adhemário na eleição. Em Bertioga, você falou que o Caio Mateus tem mais de 70% de aprovação. Todo 70% de aprovação. Em Cubatão, seu governo. E em Bertioga também não tem segundo turno. Em Cubatão a coisa se inverte. O prefeito tem mais de 70% de rejeição, não é? O prefeito Adhemário. Ô Paulo, nós precisamos analisar da seguinte forma. Se o prefeito cola num candidato, se ele cola, a rejeição cola também, sabe? Se ele descola e o candidato vai seguir um programa dele, a rejeição cola obrigatoriamente, do atual prefeito, não cola naquele candidato que é apoiado por ele. A gente sabe que Cubatão, o César é o candidato do prefeito, tá? E o César tem uma grande rejeição também lá. Como o prefeito tem também, né? Como o prefeito tem. Quer dizer, isso influencia. Por isso que eu digo, está polarizado essa eleição. Agora, cada candidato vai seguir o seu caminho, o seu programa de governo. Agora, o perigo é quando o candidato apoiado pelo prefeito ou sai de dentro da máquina do prefeito, caso do César está saindo de dentro do gabinete do prefeito. O Rodrigo Alemão é só vereador. Sabe, pode até ter votado nos projetos do prefeito Adhemário, mas ele não participa da administração. O César participa da administração. Quando o candidato relega o prefeito, esse é o perigo. O candidato do prefeito relega o prefeito porque ele está com uma grande rejeição. Isso é perigoso. De qualquer maneira, é interessante a gente observar que o quadro em Cubatão é muito diferente de Bertioga. Bertioga tem um prefeito com uma grande aprovação, Cubatão tem um prefeito com uma grande rejeição. Tem um outro fator aí interessante, a gente tem posicionados o César, candidato do prefeito, o Rodrigo Alemão, o doutor Eduardo Paiva, a Márcia Rosa, Toninho Vieira, Carlos Gilberto de Freitas. Isso aí pode ter uma chacoalhada com a operação policial que começou em São Paulo, de envolvimento do crime organizado com a administração em licitações fraudadas, desmantelou 2 empresas grandes de ônibus, inclusive elas juntas transportam 700 mil passageiros por dia, porque houve intervenção, mas elas continuam operando, sem a administração da prefeitura. Exatamente. Em Cubatão, o vereador foi preso, o Queixão. Essas operações, elas só começaram, elas vão ter desdobramentos. Teve em Guarujá, teve em Guarulhos, teve em várias cidades do estado de São Paulo. E esse movimento de descobrir ligação de administração com crime organizado, e em Cubatão vai dar uma chacoalhada. A secretária do Adhemário foi presa. Exatamente, vai dar uma chacoalhada nesse quadro político. Eu acho a eleição em Cubatão aberta como em Guarujá, que a gente vai ver no próximo bloco. Você acha que está... Em aberto. Em aberto? Em aberto. Ainda vai surgir fatos novos aí? Eu tenho a impressão que sim. Só se respingar em algum desses candidatos, né? Senão fica difícil. Já respingou, né, no vereador Queixão, né, já respingou na montagem das chapas dos partidos no quadro de vereadores. Agora, saindo um pouco do regional e voltando para o nacional, Zaidan, o Lula, ele tomou uma decisão igual aquela do Salomão, que mandou dividir o bebê, né? Tinha 2 mães disputando. Quando o governo sinalizou, o governo é o maior acionista da Petrobras, então o voto do governo decide a política interna da Petrobras. Quando o governo sinalizou
que não distribuiria dividendos extraordinários nesse ano para realizar investimentos, o mercado reagiu de uma maneira muito negativa. O índice da Bolsa de São Paulo caiu, o dólar subiu, houve uma reação muito forte. E o governo Lula decidiu votar pela distribuição de 50% dos dividendos. O interessante de observar, Zaidan, é que o próprio governo recebe metade desses dividendos, mais da metade, ou seja, vai receber 6 bilhões nessa distribuição. Não tem mais da metade das ações, né, Paulo? Eu acho que é 37%. Mas tem o controle acionário das ações que votam, né? Que votam, ele tem um controle. O governo acha em torno de 37%, 35% das ações da Petrobras. Das que tem valor, mas tem o controle acionário, das que votam, né? Agora, o governo se beneficia quando tem essa distribuição de dividendos. 6 bilhões, né? É bem significativo. Vai ser 6 bilhões que vai para o governo, né? Da metade. Isso. E o Fernando Haddad está desesperado atrás de qualquer moeda, né, velho? Porque, olha, vai gastar dinheiro como esse governo, eu nunca vi gastar tanto. Agora, ele precisa arrecadar, né, para cobrir o que ele gasta, né, Paulo? Você vê que o Bolsonaro deixou o governo aí, não tem nada de Bolsonaro aqui, o governo anterior deixou o governo em torno de 6 mil funcionários contratados. A cifra já está perto dos 30 mil, cara. Isso aí também tem narrativa aí, né? Tem, mas dos dois lados. Mas é gasto. De qualquer maneira, é evidente que o governo do PT, e nós já tivemos 3 governos e meios do PT, esse é o 4º governo, o Lula exerceu 2 mandatos e a Dilma um mandato e meio. E quase meio, né? A mentalidade do PT não é a do rigor fiscal, a mentalidade do PT gastos com a justificativa de que a desigualdade social, a miséria precisam ser combatidas, né? Mas eu entendo, do meu ponto de vista, quando o Lula assumiu em 2003, Paulo, eu fiz um editorial dia 15 de março, sabe? Vai para 20 anos já. 15 de março de 2003. Já passou de 20 anos. Um editorial de meia página do jornal Costa Norte. Eu mesmo escrevi o editorial era assim: ensina-me a pescar. Sabe? Porque o Lula começou com aquele Bolsa Fome lá, Bolsa Família, que dá dinheiro, sabe? Se eu acho um absurdo ficar dando dinheiro, sabe? Concordo por um período, não muito longo. Eu concordo que o governo deveria investir na qualificação profissional dessas famílias, incentivar essas famílias que ele ajuda com R$600, mais 50 por filho, mais 150 por filho que tem menos de 10 anos, sabe? Um montante aí de bilhões e bilhões de reais nessa bolsa miséria, sabe? Investe na qualificação profissional dessas famílias, incentiva com que eles sejam empreendedores individuais, que eles tenham a própria renda deles, que eleve a autoestima desse pessoal, porque é uma geração de miseráveis que o governo faz, Paulo. Eu não acredito nesses programas. Então, o Bolsa Família, no ano passado, ele beneficiou 19% das famílias brasileiras. É um número muito alto e é questionável a sustentabilidade disso, que já não se sustentou na primeira passagem do PT pelo governo. Os 8 anos do Lula reduziram o número de pessoas abaixo da linha da pobreza em 50,6%. É uma façanha, mas não houve sustentabilidade, o país mergulhou numa crise em 2014. Em 2023, a renda média per capita no Brasil subiu 11,5% em relação a 2022, chegou a 1.848, o PNAD do IBGE mostra. E agora, dessa vez, o cenário é um pouco diferente. 74% dessa renda são do trabalho. Você tem razão, o Bolsa Família ele deve ser comemorado quando ele se reduz, não quando ele aumenta os números. Quando você estimula a família a sair do Bolsa Família, isso merece ser celebrado.
Exatamente, isso que eu acabei de falar. Não a manutenção, a inclusão, você tem razão. Profissionaliza essas famílias, incentiva com que elas abram uma pequena empresa para elas, aquelas empresas individuais, faz bolo, faz salgado, faz biscoito, faz artesanato, sabe? Mas o governo pega uma parte desse dinheiro, incentiva em forma de cooperativas, ou mesmo empreendedor individual, não fica mantendo essa miséria. Por outro lado, um instrumento que é utilizado pelo governo Lula, que eu acho uma política muito positiva, é o aumento real do salário mínimo, né? Aumento do salário mínimo acima da inflação. Aí sim, eu acho isso altamente positivo. O Opinião volta com o cenário eleitoral de Guarujá depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o Ribas Zaidan, engenheiro, empresário, comunicador do Sistema Costa Norte, analisa as notícias e também as pesquisas eleitorais daqui da Baixada Santista para as prefeituras neste ano de 2024. Em Guarujá, eu disse, Zaidan, analisando a pesquisa de Cubatão, que a eleição em Guarujá também me parece indefinida. As pesquisas não mostram isso, mostram uma liderança disparada do Farid. Só que a campanha pode mudar isso e pode acontecer, o prefeito Farid o ex-prefeito Farid tem problemas de elegibilidade. A pesquisa não mostra o Sidney Aranha, mostra o Edilson, vereador, porque é da mesma federação, né? Mas é provável que o Sidney Aranha seja candidato. E o prefeito Walter Suma ainda não definiu claramente quem é o candidato dele, né? Vou começar por trás. É uma entrevista recente que eu fiz com o Edilson Dias, na Praia FM, no podcast de Frente com o Zaidan. Ele falou que o PT decidiu que o candidato da federação é do partido majoritário. Ele não me mostrou essa decisão, ele só falou. Então, o Sidney está no guarda-chuva da federação. Tá, PCdoB. Que é PT, PCdoB e PV. Isso. Então, se o majoritário é o PT, o Edilson Dias tem razão. Ele é do PT. Então, vamos aguardar isso daí. Tem que mostrar essa decisão. Porque o Sidney fala de um lado e o Edilson fala do outro. Tem que mostrar essa decisão para a gente também até poder debater, comentar a pesquisa, né? Mas o prefeito Walter Suma, no Guarujá, já definiu qual é o candidato dele, Paulo. É o Adilson Dias. Que esteve com a gente aqui na segunda-feira passada. Que pontua aí na pesquisa. Dá para passar aí? Na espontânea ele não pontua. Na espontânea está aí. O Farid Madi com 17, Rafael Vicello com 2, o Toninho Salgado com 2, o Pepe com 1, o Nicolás com 1 e o Edilson Dias com 1. Agora, vem a estimulada, o Farid está com 45, o Rafael Vicello com 11, o Toninho Salgado com 5, o Nicolás com 3, o Edilson Dias 3, o Pepe 2, e assim vai indo, né? O Coronel Rogério 2, a Thaís Margarido 2. A Thaís e o Adilson tem 2 também, assim como o Cláudio Fernando. Cláudio Fernando Ilha 2. Do Sol, né? E o Fábio Fronterrota com 1. Quer dizer, o que eu analiso aí, Paulo? Eu vejo o seguinte, cara. Eu estou vendo as pesquisas dos outros municípios, eu vejo que o eleitorado está, nesse momento, com intenção de votar em quem já foi prefeito, em quem tem experiência. Se você pegar a intenção de votos nesse momento, você vai ver que os ex-prefeitos estão bem na frente nas pesquisas desse momento que eu falo. Assim como acontece em Santos, com o Paulo Alexandre Barbosa, e assim como acontece em Peruíbe, que a gente vai ver com o Gilson Bargieri, Exatamente. Né? Quer dizer, eu não sei se eu não vejo que é um saudosismo, não. Eu vejo que eles estão buscando uns candidatos mais experientes, que já têm mais experiência, que já governou,
que já passou pelo teste, entendeu? É isso que está acontecendo, essa tendência que a gente vê. Eu não vejo que vai ter um outsider aí que vai, estou aqui, sou o salvador da... Não vai ser bem isso, não. A principal eleição do Brasil é a de São Paulo, onde o prefeito atual, pouco conhecido, né, Ricardo Nunes, e o deputado federal Guilherme Boulos parecem polarizar. Agora, em São Paulo, nas entrevistas, e é provável que nos debates, na campanha aconteça a mesma coisa, a deputada Tabata Amaral, que tem só 30 anos de idade, ela mostra extrema maturidade política, uma liderança muito promissora do PSB. Vai dar trabalho. E pegou o Datena como vice, que é bastante conhecido, um cara querido na população de baixa renda, na faixa de baixa renda. O Datena é que ele não vai ser votado, né? Ele vai ser vice da Tabata. Pelo menos é o que se aparenta hoje. Até que o PSDB exploda tudo. O Boulos também tem a Marta Suplicy, que tem muito prestígio na periferia. Também. Né? Mas ainda... Você falou do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes foi vice do Bruno Covas. Herdou o mandato. Herdou o mandato, tem experiência como vereador. O Boulos, politicamente, administrativamente, não tem experiência nenhuma. Tem experiência só de invadir casa na periferia e na capital. Né? É o representante dos sem-teto, né? Sem terra. Não. Agora, é interessante que São Paulo meio que criou uma tradição nas últimas eleições de eleger o vice que herda o mandato. Aconteceu com o Kassab, que herdou o mandato do Serra, Isso. E aconteceu com o Bruno Covas, que herdou o mandato do Dória. Né? Do Dória, exatamente. É a situação em que hoje está o Ricardo Nunes, que herdou o mandato do Bruno Covas. Só pulou porque o Rodrigo Garcia era vice do Dória, não conseguiu se eleger, né? Perdeu para o Tarcísio. Na cidade de São Paulo é que tem essa tradição, isso, né? Na cidade. No governo, não. Embora o Alckmin tenha herdado o governo do Covas e tenha se elegido governador também. Agora, vamos ver o cenário em Peruíbe, que confirma o que o Zaidan falou da confiança da população em quem já governou. Em Peruíbe, o Gilson Bargieri lidera, assim, também com grande vantagem, tanto na estimulada como também na espontânea. A espontânea, ele aparece ali com 17%. O que é muito, né? Uma espontânea. Espontânea é muito. Como o Farid apareceu no Guarujá com 17%. Espontânea é aquela que você pergunta em quem você vai votar, você não põe nome nenhum. Sabe? Quem você votaria para prefeito do Guarujá, de Santos, de qualquer... Aí aquele cara se lembra, aquele cara fala, sabe? Esse é o voto que não muda nunca, entendeu? Muito difícil mudar esse voto da espontânea. E o Gilson aparece com 17%. Põe a espontânea aí de Peruíbe. Tá aí. Não, essa é estimulada. Essa é estimulada, 45%. E o Euler, que é o Emer, que é o candidato do atual prefeito, Maurício, está com 8%, quer dizer, o Gilson tem mais que o dobro, né? E o Thiago Cervantes, que é o atual prefeito, aparece com 7%, né? Não, o Thiago Cervantes é prefeito de Itanhaém, né? Não, desculpa. É de Itanhaém. O Felipe Bernardo, né? Aparece com 7%. O Luiz Maurício, que é o atual prefeito... Com 14% no estimulado, mas ele não é candidato, né? Não é 14%, não. 1%. Com 1%, é 1%. As pessoas nem se lembram mais dele. 7% para o Felipe, 1% para o Luiz Maurício. Agora, é interessante Agora a gente vem a estimulada. A estimulada é importante. A estimulada... Peruíbe. 45% aí o Gilson Bargieri. 17% por... Felipe Bernardo e 16%, Bernardo e 16% para o Emer. Agora, é bom a gente lembrar, Zaidan, que pesquisas recentes para o governo de São Paulo, das eleições recentes e para a Prefeitura de São Paulo, nessa época do ano, eram sempre lideradas pelo Celso Russomano, que não ganhou nenhuma delas, né? Exatamente.
Em futebol, esse fenômeno, né? em futebol se fala a expressão cavalo paraguaio. Em eleições também se usa. Sai na frente disparado, mas não tem fôlego durante a campanha depois, né? Mas se você Esses candidatos que tem na frente, que lideram hoje, precisam se preocupar com esse efeito aí, cavalo paraguaio do Celso Russomano. Mas se você pegar, Paulo, é que a gente não vai comentar hoje, mas pode comentar outra ocasião, você vê esse efeito aí do eleitor procurar uma pessoa mais experiente, o que eu falei aqui, né? Farid no Guarujá, já foi prefeito. Gilson Bagé. Isso foram prefeito há 20 anos atrás, cara. Sabe? Eu não estou falando que foi prefeito agora. O Gilson foi prefeito em 2004. Também os mais recentes, né? Porque o Marco Aurélio Gomes, a gente vai ver em outra edição do Opinião dessa semana, lidera em Itanhaém também, ex-prefeito. Foi prefeito até 2020, né? Exatamente, é prefeito de mandato recente. Isso. E o Paulo Wiasowski foi prefeito também em 2008, cara. E agora, mudando de novo a chave, uma notícia para a gente encerrar a opinião: os gastos militares do mundo em 2023 foram de 2,4 trilhões de dólares, é um recorde absoluto desde que isso é mensurado. Os gastos são liderados pelos Estados Unidos, que não tem nenhum conflito perto dele, é sempre longe, né? Mas lucra muito com venda de armas. Em segundo lugar, a China, em terceiro, a Rússia, em quarto, a Índia. A comparação, Zaidão, o Brasil é 16º nessa lista, 2,2 bilhões, 22 bilhões de dólares, o Brasil, 22 bilhões. Agora veja, esse dinheiro, existe uma pesquisa do economista Jeffrey Sachs no começo do século, ele dizia que com 170 bilhões de dólares por ano, em 20 anos a fome seria eliminada no mundo. Esse dinheiro seria muito melhor aplicado para eliminar a fome do que em armas, né? Em um ano se gasta praticamente o que em 20 anos eliminaria a fome. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você vê que esses gastos com armamentos, né? Eles evoluem muito durante o período que tem guerras isoladas, né? Tem guerra na Ucrânia, já há 2 anos a guerra na Ucrânia, esse conflito em Israel, tem conflitos no mundo inteiro, sabe? Principalmente nos países africanos, aqueles conflitos de pequeno porte, mas que precisam de armas. E que os governantes compram muita arma. Compram muita arma, né? Porque, infelizmente, Paulo, esses regimes ditatoriais, eles mantêm o seu poder através das armas. É isso que acontece. Tá? Vou te dar um exemplo. O Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, na Venezuela, ele só se mantém no poder porque cacifa os generais. Ele cacifa os generais e cada general tem um naco do governo. Tem muito mais general na Venezuela do que no Brasil. Muito mais. Uma população, 10% da população brasileira, que tem mais generais lá, mas tudo cacifados e cada um tem um naco do governo, sabe? Esses ditadores se mantêm assim. E os gastos aumentam, lógico. Infelizmente, a gente tem que lamentar que em pleno século XXI, a gente gaste muito mais, mais de 10 vezes mais por ano, com armamentos do que seria necessário para combater a fome. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Ribas Zaidan como comentarista, analista das notícias e das pesquisas eleitorais que nós examinamos hoje aqui. Durante a semana, nós vamos ver pesquisas referentes a outras cidades da Baixada Santista, pesquisa Badra, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.